Eu paguei 35 contos de réis por uma jovem que diziam ser problemática. No dia seguinte, ela se colocou na frente do chicote do meu próprio filho para salvar um homem da morte. Naquele instante, eu tinha duas escolhas: defender meu sangue ou fazer o que era certo. O que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Eu a comprei por 35 contos de réis, numa manhã em que o sol ainda lutava para atravessar a névoa sobre os canaviais. O leiloeiro era um homem gordo, de paletó cor de areia e bigode oleoso, que ele alisava a cada frase, como se as palavras precisassem de lustro para serem acreditadas. Havia outros homens ali, de chapéu na mão ou na cabeça, cheirando a tabaco e couro molhado, os olhos percorrendo os corpos expostos com a mesma frieza com que avaliavam gado numa feira. Eu era um deles. Não me consolo dizendo que era diferente. Não era. Estava ali pelo mesmo motivo que todos: resolver um problema prático da minha vida com o recurso que o meu tempo havia normalizado. Disseram que eu estava adquirindo problema. O próprio leiloeiro, enquanto preenchia os papéis, abaixou a voz como quem compartilha um segredo inconveniente, que ela era bonita demais para passar despercebida e orgulhosa demais para obedecer sem questionar, que já havia passado por vários senhores em poucos anos porque não sabia ficar calada diante de injustiças, que o último a tê-la havia ficado aliviado de se livrar dela, apesar do prejuízo no preço. Ouvi tudo em silêncio, como fazia sempre que não queria revelar o que estava pensando. Não era delicadeza que eu buscava, nem submissão cega. Buscava ordem. Desde que fiquei viúvo, 3 anos antes, minha casa grande perdera o rumo. O silêncio pesava diferente do que quando minha esposa ainda estava viva. Pesava como coisa morta, não como coisa serena. Meus filhos mais velhos tentavam ajudar, mas eram jovens demais para sustentar a disciplina de uma casa com mais de 40 pessoas, entre trabalhadores livres e cativos. A fazenda começava a refletir aquela desorganização. Louças quebradas no aparador, panelas esquecidas no fogo, roupas lavadas sem cuidado e penduradas sem jeito. Pequenas falhas que se acumulavam como goteiras numa casa velha. Quando a vi pela primeira vez, parada no galpão do leiloeiro, com os olhos fixos num ponto indefinido da parede, não enxerguei apenas a aparência incomum que tantos comentavam. Vi marcas recentes nos braços, vi cansaço acumulado em cada curva do rosto, mas, acima de tudo, vi uma firmeza no olhar que não deveria existir naquele lugar. Uma dignidade que não combinava com correntes invisíveis, com o cheiro de palha úmida e suor alheio, com o barulho de papéis sendo assinados, como se a vida de alguém fosse uma transação contábil. Ainda assim paguei. Assinei os papéis como qualquer outro homem do meu tempo faria. Acreditei, ou me convenci, que estava apenas resolvendo um problema doméstico. Era isso que eu repetia dentro de mim, no caminho de volta para a fazenda, ela sentada no banco da carroça ao meu lado, o corpo ereto, as mãos no colo, os olhos na estrada de terra que se abria entre os canaviais, como uma ferida longa e vermelha. Não falamos nenhuma palavra naquele trajeto. O silêncio entre nós não era constrangimento, era avaliação mútua, discreta e precisa. Eu observava de soslaio a forma como ela respirava, funda, controlada, como alguém que aprendeu a usar o próprio ar com economia. Ela, imagino, observava a fazenda surgindo além da curva, a casa grande de janelas altas, o terreiro amplo, os galpões de tijolo vermelho escuro, os trabalhadores que paravam o serviço para olhar a carroça passar, olhos curiosos, alguns apreensivos, outros indiferentes. A vida numa fazenda tem o ritmo das estações, e a chegada de um rosto novo era apenas mais uma variação desse ciclo interminável. Mandei que Dona Perpétua, a cozinheira mais antiga da casa, mostrasse a ela o quarto dos fundos e explicasse os afazeres.
Entrei no escritório, abri os livros de conta e tentei me concentrar nos números, mas os números não vinham. Ficava pensando nas marcas nos braços dela. Não eram marcas antigas, amareladas pelo tempo. Eram recentes, de uma cor entre o roxo e o vermelho, que só o corpo ainda em processo de cura apresenta. Alguém havia feito aquilo há pouco tempo, e alguém havia achado que tinha o direito de fazer. Naquela noite, enquanto o vento morno varria o terreiro e os grilos disputavam o silêncio com o barulho distante do rio, deitei na cama e olhei para o teto durante muito tempo. Pensei em minha esposa, no jeito como ela corrigia os empregados, com firmeza, mas sem humilhação. Ela sempre dizia que a crueldade era a prova mais certa da fraqueza de quem a praticava. Eu concordava com ela enquanto ela estava viva. Depois que ela foi embora, comecei a aceitar coisas que antes questionava. A fazenda foi me moldando ao seu ritmo implacável, e eu fui cedendo sem perceber. Adormeci tarde, com aquele pensamento ainda acordado dentro de mim, e no dia seguinte tudo saiu do controle. Ouvi os gritos ainda dentro do quarto, antes de colocar as botas. Um alvoroço no pátio, vozes sobrepostas. E depois um silêncio abrupto que foi mais perturbador do que qualquer gritaria. Levantei depressa, atravessei o corredor e desci as escadas em passos largos, o coração já antecipando alguma coisa errada, daquelas coisas que se sentem antes de se ver. A cena que encontrei estava gravada em quadros vivos. Meu filho mais velho, Augusto, com o chicote levantado na mão direita, Benedito, o trabalhador mais antigo da fazenda, dobrado de joelhos com os braços protegendo a cabeça, e, entre os dois, de pé, imóvel como um mastro fincado no chão, ela, recém-chegada, recém-comprada, desafiando o herdeiro da fazenda diante de todos. O chicote de Augusto havia parado no ar. Ele não sabia o que fazer com aquela mulher que simplesmente havia se interposto entre ele e o castigo, como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Os outros trabalhadores estavam paralisados nos seus lugares, olhos arregalados, esperando. O terreiro inteiro continha a respiração e eu senti esse peso. O peso de um momento que se sabe histórico antes mesmo de se entender o que vai acontecer. Augusto me viu chegando e o alívio que cruzou seu rosto foi imediatamente substituído por uma expressão de autoridade restaurada. Apontou para ela com o cabo do chicote. Pai, essa mulher precisa ser corrigida agora mesmo. Ela interferiu num castigo justo. Benedito deixou o arado enferrujar porque é negligente e ela simplesmente... Ela tem nome? Perguntei. A pergunta saiu sem que eu planejasse. Era uma pergunta estranha para aquele momento, eu sabia, mas saiu. Houve uma pausa desconcertante. Chama Luzia, disse ela mesma, sem ser convidada a falar, sem desviar os olhos de mim. A voz era calma. Uma calma que custava esforço, eu percebia, mas que ela mantinha com disciplina absoluta. Luzia, repeti. Por que você se meteu? Ela não respondeu imediatamente. Olhou para Benedito, que ainda estava de joelhos, os ombros curvados na postura de quem espera a dor como coisa certa. Depois, olhou para o chicote na mão de Augusto. Por fim, voltou os olhos para mim com uma clareza que desconfortava, porque era a clareza de quem não tem nada mais a perder, e por isso não precisa mais mentir. Porque ele não fez nada de errado, Senhor. A ferragem que enferrujou é velha e foi exposta à chuva, porque o galpão tem o telhado furado há meses. O Senhor está prestes a castigar o homem por um erro que é da fazenda, não dele. O silêncio que se formou depois foi mais pesado que qualquer sentença. Augusto esperava que eu a mandasse castigar. Os trabalhadores esperavam a mesma coisa. Eu sentia aquela expectativa como um peso físico sobre os ombros, a mão invisível de uma tradição inteira me empurrando para a resposta mais simples, mais rápida, mais esperada. Mas olhei para Benedito, para o chicote, para Luzia, de pé entre os dois, como se estivesse disposta a levar o golpe se fosse necessário. Onde está o telhado furado? Perguntei a Benedito. Benedito levantou devagar, ainda surpreso demais para esboçar reação. Foi na frente, fui atrás,
E estava lá, um buraco largo no beiral do galpão, negligenciado havia meses, deixando a chuva entrar e encharcar o chão onde as ferramentas ficavam guardadas. Eu mesmo havia passado por ali sem reparar, ou talvez sem querer reparar, que é diferente. Voltei ao terreiro. "Manda consertar o telhado", disse a Augusto, "e devolve esse chicote ao lugar." Fiz isso diante de todos. Era um risco que eu compreendia na hora em que o corria. Poderia ser lido como fraqueza, mas havia algo mais urgente do que a opinião alheia naquele momento. A consciência de que estava prestes a punir um homem inocente só para sustentar uma aparência de autoridade. E aparência, eu descobri ali, não era a mesma coisa que autoridade de verdade. À noite, chamei Luzia ao escritório. Ela veio sem apressar os passos, sem curvar a cabeça mais do que a educação exigia. Sentou-se na cadeira que eu indiquei, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos diretos nos meus. Esse hábito de olhar direto que ela tinha e que eu já percebia não era ousadia gratuita. Era simplesmente a forma como ela se recusava a desaparecer. "Como você soube que o erro não era de Benedito? Você chegou ontem." "Cheguei ontem", confirmou ela. "Mas de manhã cedo fui ver a fazenda, cada canto, para entender onde ficava cada coisa. Vi o telhado, vi as ferramentas, calculei. Em uma manhã você viu o que eu não vi em meses." Ela não respondeu. Não era necessário responder. Fiquei em silêncio por um momento. A lamparina na mesa chispava levemente com a brisa que entrava pela fresta da janela. "Você fez isso antes? Se colocou na frente de um castigo?" Ela olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez, desde que a conhecia, a compostura vacilou, só um instante, como uma chama na corrente de vento. "Uma vez", disse ela. "Minha mãe estava sendo chicoteada por pedir água, num dia de sol bravo. Eu me coloquei na frente. Não adiantou. Ela morreu 3 dias depois, das feridas. Mas eu aprendi que ficar em silêncio, quando se pode falar, é uma escolha tão grave quanto o próprio ato de crueldade. O nó que se formou na minha garganta foi tão súbito que tive de desviar os olhos por um momento. Olhei para a janela, para a escuridão lá fora, para o reflexo distorcido do lampião no vidro. Pode ir", disse com a voz mais controlada do que eu me sentia por dentro. Ela levantou, caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e por um segundo eu pensei que fosse embora sem mais nada. E parte de mim queria que fosse, porque cada palavra dela estava desconstruindo alguma coisa que eu não estava pronto para ver demolida. "Obrigada por ter ouvido, senhor." E saiu. Fiquei sentado no escritório até que o lampião começasse a pifar. Pensei na mãe dela que nunca tivera o direito de pedir água. Pensei nos 35 contos de réis que eu havia pago por uma pessoa. Pensei no homem justo que eu acreditava ser, na imagem que eu sustentava de mim mesmo com tanto cuidado, e na distância entre essa imagem e o que realmente era. E pela primeira vez em muitos anos não consegui me absolver. Não dormi naquela noite. Isso é o tipo de coisa que se diz com facilidade, mas quero que se entenda o que significa. Fiquei deitado, com os olhos abertos, ouvindo o silêncio da casa grande, o rangido das madeiras antigas se acomodando no fresco da madrugada, o canto distante de uma coruja lá nos fundos do pomar. A casa toda dormia, e eu estava acordado dentro dela, como um homem acordado dentro de um sonho que não é seu. Levantei antes do galo e fui sentar na varanda. O ar tinha aquela qualidade que só existe nas madrugadas do interior. Limpo, levemente úmido, carregando o cheiro de terra e de capim molhado de orvalho. Em dias normais, aquele cheiro me acalmava. Era o cheiro da fazenda acordando, do dia começando na cadência lenta que eu conhecia desde criança. Naquela madrugada, porém, não me acalmou. Era o mesmo cheiro, mas eu era outro homem sentando naquela varanda, porque o que Luzia havia dito no escritório não saíra da minha cabeça. Não era apenas a história da mãe dela, que por si já seria suficiente para tirar o sono de qualquer pessoa que ainda tivesse consciência funcionando.
Era o que a história revelava sobre mim, sobre a estrutura em que eu vivia e que eu sustentava com meu dinheiro, minha assinatura, minha participação silenciosa. Eu me considerava um homem diferente. Não usava o chicote por prazer. Não humilhava sem motivo. Acreditava genuinamente que havia uma forma correta de exercer aquele poder, uma forma justa, medida, responsável. Mas naquela madrugada, sozinho na varanda com o cheiro de capim molhado, tive que admitir uma coisa que dói em camadas. Não há forma justa de possuir um ser humano. A moderação na crueldade não é virtude. É apenas crueldade com melhor aparência. Eu havia comprado Luzia. Havia assinado um papel que dizia que ela me pertencia como pertencia o gado no pasto ou o milho no celeiro. E havia feito isso achando que estava sendo razoável, prático, dentro do que a realidade exigia. A mesma realidade que havia mandado chicotear a mãe dela até a morte por pedir água. Eu não havia chicoteado ninguém, mas eu havia financiado o sistema que chicoteava. O sol começou a pontuar no horizonte, tingindo o céu de um laranja sujo, que aos poucos foi se abrindo em dourado. Os primeiros trabalhadores começaram a se mover pelos caminhos da fazenda, silhuetas escuras contra a luz nascente. Vi Benedito passando pelo terreiro, com uma enxada no ombro, a cabeça ligeiramente curvada, o passo cansado de quem carrega o peso de uma vida inteira de trabalho que nunca foi completamente seu. Fui ao escritório, abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Fiquei olhando para a pasta com os papéis de Luzia por um longo tempo. E então comecei a escrever. A carta de alforria é um documento curto, poucas linhas. Mas escrevi devagar, cada palavra pesada como pedra, porque sabia que estava escrevendo contra mim mesmo, contra meu investimento, contra a lógica de tudo que eu havia feito até ali, e sabia também que estava escrevendo a única coisa que a consciência me deixava escrever. Quando terminei, dobrei o papel. Fui até a cozinha, onde Luzia já estava com Dona Perpétua, preparando o café da manhã. Parei na porta. Ela me ouviu chegar e se virou, com aquele olhar direto que eu já sabia que ia encontrar e que continuava me desconfortando da mesma forma. "Vem comigo", disse. Fomos ao escritório. Indiquei a cadeira. Ela sentou. Empurrei o papel dobrado pela mesa em direção a ela. Ela abriu devagar. Leu. Li o momento em que seus olhos percorreram a linha que a declarava livre. Vi no corpo dela uma tensão que cedeu tão depressa que ela teve de respirar fundo para não mostrar o que aquilo representava. Mas mostrou um pouco. A respiração funda mostrou. "Por quê?", perguntou, e a voz saiu num fio. "Porque nenhuma organização doméstica justifica a perda da dignidade de ninguém. Devia ter entendido isso antes." Ela ficou olhando para o papel. Depois olhou para mim. "E agora, senhor?" "Agora você é livre para ir embora se quiser." Fiz uma pausa. "Mas estou te pedindo que fique, não como antes, como funcionária. Com salário, quarto seu e o direito de partir quando desejar, sem precisar da permissão de ninguém." O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios que já havíamos tido. Não era avaliação, não era cautela. Era ela pesando alguma coisa dentro de si que eu não podia ver. Uma deliberação interna que me excluía completamente e estava certa em me excluir. "Aceito", disse ela por fim. 2 words, mas disseram mais do que qualquer discurso. Os meses que se seguiram foram os mais silenciosos da minha vida, e digo isso como elogio. Luzia começou a trabalhar com uma eficiência que não era velocidade, era precisão. Ela não fazia mais do que precisava ser feito, mas o que fazia era feito de um jeito que durava. A casa voltou a ter um ritmo, não o ritmo rígido do medo que produz obediência, mas não harmonia, o ritmo de quem entende para que cada coisa existe e cuida disso com respeito. Os trabalhadores perceberam a mudança antes dos meus filhos. Benedito foi o primeiro a me dizer, com a discrição de quem sabe que está atravessando uma fronteira ao falar:
A senhora Luzia trata a gente como gente, seu Valério. Faz diferença. Não disse mais. Não precisava. Augusto demorou mais para aceitar. Durante semanas, ele circulou pela fazenda com aquela expressão de quem foi contrariado e ainda não engoliu o engasgo. Ele havia sido desautorizado diante de todos, e isso pesava num homem jovem que estava aprendendo a ser dono. Mas era inteligente, meu filho, e a inteligência foi mais forte do que o orgulho. Começou a observar Luzia sem que ela soubesse, ou talvez soubesse e ignorasse. Começou a perceber que ela não exercia a autoridade pela voz, mas pela competência. Que os trabalhadores a respeitavam não por medo, mas porque ela os respeitava primeiro. Um dia, vi Augusto pedindo a ela a opinião sobre o plantio da próxima safra. Ela deu a opinião com cuidado, sem presumir que devia ser aceita. Ele ouviu com cuidado, sem presumir que devia recusar. E foi exatamente a conversa que a fazenda precisava ter e nunca havia tido. Fui mudando também, embora mais devagar. Comecei a ver coisas que havia deixado de ver, ou que havia escolhido não ver. A forma como alguns trabalhadores evitavam o olhar quando eu passava, não por timidez, mas por um condicionamento tão antigo que já nem sabiam que carregavam. A forma como as crianças que viviam na fazenda cresciam, aprendendo a tornar a si mesmas menores do que eram, a ocupar menos espaço, a pedir menos, a esperar menos. Isso não acontecia por maldade minha. Acontecia porque era o que o sistema ensinava, e eu havia herdado o sistema sem questionar o manual. Passei a fazer coisas pequenas, mas que custavam o peso de vencer um hábito. Parei de falar sobre trabalhadores como se eles não estivessem no mesmo ambiente que eu. Comecei a perguntar nomes que eu não sabia, de filhos e de mães, e de dores que existiam ali no meu terreiro e que eu nunca havia achado relevante conhecer. Comecei a consertar o que estava quebrado na fazenda antes de cobrar o serviço mal feito de quem trabalhava nela. Eram mudanças pequenas, mas mudanças pequenas, feitas com constância, mudam o cheiro de um lugar. E nesse processo lento, comecei a notar Luzia de outra forma. Não de uma forma que eu havia planejado. Na verdade, lutei ativamente contra ela por muito tempo, porque entendia as razões pelas quais seria errado, ou pelo menos complicado, ou pelo menos impossível de explicar para o mundo ao redor. Eu havia sido seu dono, ainda que por poucos dias. Havia assinado um papel que a reduzia à propriedade. O fato de ter rasgado esse papel não apagava que ele existira, e a distância entre isso e qualquer sentimento que pudesse se chamar de amor parecia enorme demais para ser atravessada sem que se tornasse uma exploração disfarçada de outra coisa. Mas o sentimento foi crescendo à revelia da minha vigilância. Era a admiração, antes de qualquer coisa, pela coragem que ela havia demonstrado no primeiro dia, pela inteligência com que enxergava os problemas, pela forma como ela havia construído confiança com cada pessoa naquela fazenda, sem jamais ter pedido que confiassem nela, simplesmente sendo alguém digno de confiança, dia após dia, até que a confiança viesse por si mesma. Era admitável a forma como ela carregava a dor da mãe morta sem se tornar amarga, convertendo aquela dor em uma recusa firme e serena a aceitar a crueldade como coisa normal. Tudo isso eu admiro num ser humano. E a admiração, quando compartilhada com convivência cotidiana e com o calor de uma casa que volta a ter vida, às vezes se transforma em algo mais. Levei meses para admitir isso para mim mesmo. Levei mais alguns meses para decidir o que fazer com isso. Havia uma festa no município vizinho, a celebração de colheita que os fazendeiros da região faziam todo ano, misturando negócios com dança e com aquela sociabilidade forçada que as pessoas constroem para não ficar sós nas décadas que passam iguais. Fui, como sempre. Levei Augusto e meu filho mais novo, Cláudio, que era jovem demais para ser útil naquelas reuniões, mas velho o suficiente para aprender a ser presenteado por elas.
Luzia ficou na fazenda, como era a ordem natural das coisas. Ela era funcionária, não família, e o mundo ao redor não estava preparado para receber ambiguidade. Na festa, entre um copo e outro de cachaça envelhecida e conversas sobre preço do açúcar e qualidade da terra, um homem que eu conhecia há anos me puxou de lado com aquele ar de quem vai dizer alguma coisa que não poderia ser dita em voz alta. "Ouvi falar que você tem uma preta nova na fazenda", disse ele, o sorriso nos lábios sendo exatamente o tipo de sorriso que não merece resposta. "Tenho uma funcionária", respondi. "Sim, sim", o sorriso não saiu. "E que é funcionária agora, alforriada e tudo mais." Fez uma pausa calculada. "Você tá ficando mole, Valério. Homem que dá alforria sem motivo é homem que perdeu o rumo." Não respondi. "A mulher vai te dar problema", ele continuou. "Esse tipo não fica no lugar. Você vai ver." Fui embora da conversa sem dizer mais nada, mas a conversa ficou dentro de mim durante todo o caminho de volta para a fazenda, rodando como pedra no rio, desbastando arestas que eu não sabia que ainda existiam. Cheguei tarde. A casa estava quieta. Luzia ainda estava acordada, sentada na varanda dos fundos, com uma pequena lamparina ao lado e um tecido nas mãos. Ela costurava com aquela concentração calma que tinha quando as mãos trabalhavam e a cabeça ficava em outro lugar. Sentei do outro lado da varanda. Ela não disse nada. Eu também não. Por um tempo, o único som foi o canto dos grilos e o vento no canavial lá no fundo. "Tem alguém que te incomoda por ser o que você é?" Perguntei sem olhar para ela, olhando para a escuridão além do quintal. Ela levou um momento para responder. "Todo dia, Sr. Valério", disse sem amargura, apenas com a calma de quem já havia feito as pazes com uma verdade inconveniente. "Mas incomodo maior seria eu tentar ser outra coisa para ficar em paz com eles." Fiquei em silêncio. "Por que pergunta?" ela disse. "Porque alguém me disse hoje que eu estou perdendo o rumo por te ter dado liberdade." E percebi que a resposta que dei a ele foi o silêncio. Mas o silêncio não é o que eu penso. Ela parou de costurar, me olhou. "O que o senhor pensa? Que a única coisa que mudou desde que você chegou é que eu passei a me reconhecer menos no homem que eu era antes. Isso não é perder o rumo. É a primeira vez em muito tempo que estou encontrando um." Ela ficou me olhando por um momento que foi mais longo do que o necessário. Depois, voltou ao tecido. "Isso é uma coisa boa de se ouvir, Senhor Valério", disse ela, baixinho. Fui dormir naquela noite com uma clareza que não esperava encontrar, e com a certeza de que havia chegado o momento de dizer uma coisa mais difícil do que qualquer coisa que eu havia dito até ali. Deixei passar mais algumas semanas, não por covardia, mas porque queria ter certeza de que o que estava sentindo não era gratidão mal disfarçada, não era a solidão de um viúvo se agarrando à primeira pessoa que havia devolvido calor à casa. Queria que fosse real. E demorei essas semanas examinando cada camada do sentimento para verificar se era sólido. Era. Escolhi um fim de tarde, quando a fazenda esfriava e os trabalhadores já haviam ido embora para seus lugares, e a casa ficava naquele estado de repouso entre o dia e a noite. Encontrei Luzia no corredor, carregando uma pilha de lençóis limpos. Pedi que fosse ao escritório quando pudesse. Ela foi. Deixou os lençóis em algum lugar e foi. Sentou na mesma cadeira de sempre, com as mãos cruzadas no colo, os olhos diretos nos meus. Eu havia planejado uma forma de começar. Quando ela entrou no escritório, toda a forma que eu havia planejado desapareceu. "Luzia", disse, "preciso te dizer uma coisa que pode mudar tudo aqui. E preciso que você saiba que não estou te dizendo porque acho que você tem alguma obrigação de receber bem. Você não tem. Pode ouvir e ir embora no mesmo dia se preferir, e eu não terei nenhum direito de questionar isso." Ela não disse nada. Esperou. "Eu desenvolvi um sentimento por você. Parei. Recomeçai. Não é gratidão. Não é impulso de viúvo solitário. É admiração real.
é respeito, é um apreço que foi crescendo devagar e que eu tentei segurar porque sei que a história entre nós começa de um lugar que torna tudo isso muito complicado. Eu fui seu dono por 3 dias. Esse é um fato que não some. E por isso posso estar completamente errado ao dizer isso, e entenderei se for. Luzia ficou em silêncio por um tempo que eu não conseguia medir. O senhor tem medo de que eu ache que devo aceitar por obrigação, disse ela devagar. Tenho. Tem medo de que o que eu sinta, se sentir alguma coisa, seja confundido com gratidão pela alforria. Tenho. Ela olhou para as próprias mãos. Depois olhou para mim. Quando você me deu a alforria, a primeira coisa que senti não foi gratidão, disse ela. E pela primeira vez, ela deixou cair o Senhor, sem que eu pedisse. A primeira coisa que senti foi raiva. Raiva de que fosse necessário um papel para declarar o que eu sempre soube que era: livre. A gratidão veio depois, e era menor do que as pessoas esperariam, porque você fez o que devia ter sido feito desde sempre. E mérito não é a palavra que uso para quem faz o que é certo. Ela parou, respirou fundo. Mas o que fez você diferente não foi a alforria. Foi o que veio antes e depois dela. Foi você ter ouvido no pátio quando poderia ter calado. Foi você ter ido ver o telhado com seus próprios olhos. Foi você sentar nessa varanda em silêncio sem precisar que eu fosse outra coisa do que eu era. Outra pausa. O que eu sinto por você não é gratidão e não é obrigação. É algo que fui reconhecendo devagar, da mesma forma que você, e que eu também fiquei muito tempo tentando convencer a mim mesma de que não fazia sentido. Faz sentido, perguntei, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Não sei se faz, disse ela com honestidade, que era mais valiosa do que qualquer declaração embelezada. Mas é o que existe, e eu escolho não mentir sobre o que existe. Fiquei olhando para ela por um momento longo. O mundo lá fora não vai aceitar fácil, disse. O mundo lá fora nunca aceitou fácil nenhuma coisa que valesse a pena, respondeu ela. E foi com essa frase que algo se assentou entre nós, não com pompa nem com pressa, mas com a solidez das coisas que chegam devagar e ficam para sempre. O mundo disse o que eu esperava que dissesse. Disse nas festas, nas igrejas, nas conversas de alpendre entre fazendeiros que baixavam a voz quando eu me aproximava e voltavam ao assunto quando eu me afastava. Disse na expressão do padre da cidade vizinha quando fui falar com ele sobre um batismo na fazenda. Disse nos olhos de alguns vizinhos que deixaram de me visitar com a frequência de antes, como se a minha escolha fosse uma doença que se pega por proximidade. Disse também, de formas mais doídas, dentro da minha própria casa. Augusto levou a notícia de frente. Não explodiu, porque não era homem de explosões. Explodia por dentro, onde ninguém via, e os efeitos apareciam depois, em frieza, em distância, em silêncios estratégicos. Por semanas ele foi e veio pela fazenda sem me dirigir mais do que o necessário. Os cumprimentos curtos, as respostas secas, o espaço entre nós aumentando como a água que sobe devagar antes de transbordar. Quando finalmente conversamos, foi numa tarde em que a chuva havia lavado o terreiro e o cheiro de terra molhada estava em tudo. Aquele cheiro que sempre me fez pensar que o mundo é capaz de se limpar quando precisa. Não preciso que você entenda agora, disse a ele. Mas preciso que você saiba que não tomei nenhuma decisão sem ter pensado muito, e que Luzia não é o problema que você está achando. Ela é a pessoa que me fez ver problemas que eu não estava vendo. Augusto ficou calado por um tempo. Quando falou, a voz tinha uma qualidade mais jovem do que o tom que ele costumava usar. A voz do filho, não do herdeiro. Eu tive medo de que você estivesse errado, pai. Errado de um jeito que não tem como consertar. Ainda pode ser que eu esteja, disse. Mas sou mais capaz de estar certo agora do que antes. E prefiro errar tentando do que acertar ficando parado. Ele não disse mais nada naquele dia. Mas na semana seguinte, o cumprimento da manhã voltou a ter um segundo a mais de duração.
E em algum momento que eu não soube precisar, o silêncio estratégico foi sendo substituído por uma convivência que ainda tinha arestas, mas que respirava. Cláudio, o mais novo, reagiu de outra forma. Tinha 15 anos e ainda não havia construído as certezas suficientemente rígidas para quebrar, o que às vezes é uma bênção. Ele simplesmente foi incluindo Luzia na sua concepção de família, com a fluidez de quem aprende uma palavra nova e a encaixa no vocabulário sem fazer cerimônia. Um dia, eu o vi pedindo a ela que revisasse uma carta que estava escrevendo para a escola. Ela revisou, apontou os erros com cuidado, explicou os porquês. Ele agradeceu como se fosse coisa natural. Era. A vida foi encontrando seu novo formato devagar, com as resistências e as cedências que toda mudança real exige. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi verdadeiro. E essa é a qualidade que eu havia aprendido a valorizar mais do que qualquer outra. E numa manhã comum, sem que houvesse nenhum motivo especial, além da luz entrando pela janela da cozinha, de um jeito que tornava tudo um pouco mais claro, percebi que a casa havia voltado a cheirar a comida boa, e a conversa e a vida. O silêncio que havia pesado ali, depois da morte da minha esposa, era de outro tipo agora. Era o silêncio de uma casa que descansa, não de uma casa que perdeu o sentido. Passaram-se anos. Não vou dizer que tudo foi simples depois disso, porque seria mentira, e a história não merece mentira. Houve anos difíceis, safras que falharam, doenças que assustaram, conversas que foram necessárias e doíam. Houve momentos em que o peso do julgamento alheio pousava sobre Luzia, de formas que eu não podia interceptar completamente, porque o mundo tem seus próprios braços e os estende para onde quer. Mas houve também, e isso é o que fica, o que me parece mais importante dizer, houve também um tipo de paz que eu não sabia que poderia existir. Não a paz da acomodação, que é apenas ausência de conflito. A paz de quem sabe que está vivendo de acordo com o que acredita, mesmo quando custa, mesmo quando o mundo ao redor discorda. Luzia me ensinou, sem que eu pedisse e sem que ela planejasse ensinar, que a autoridade real não é o que se impõe pelo medo, é o que se constrói pelo exemplo, que uma casa funciona melhor quando as pessoas nela se sentem pessoas, não engrenagens, que ouvir é um ato de coragem quando você tem o poder de não ouvir. E eu que havia comprado um ser humano achando que estava resolvendo um problema, eu aprendi que o problema que eu precisava resolver era em mim. Não me tornei um santo. Não resolvi todos os problemas ao meu redor. A fazenda continuou sendo uma fazenda, com todas as contradições que isso envolvia naquele tempo e naquele lugar. Mas eu a conduzi de um jeito diferente depois de Luzia, com mais atenção, com mais respeito, com a consciência de que as pessoas que trabalhavam ali eram pessoas, com dores e nomes e histórias que mereciam ser conhecidas. Benedito trabalhou na fazenda por mais 20 anos. Antes de partir, me disse que eram os melhores 20 anos que havia trabalhado na vida. Não sei se era verdade completa ou se era a generosidade de quem está se despedindo. Mas guardei o que ele disse como se fosse verdade completa, porque foi dito com essa intenção. Augusto, com o tempo, tornou-se um homem que eu me orgulho de ter ajudado a criar, ainda que o crédito principal por quem ele se tornou seja dele mesmo. Aprendeu a ser dono de uma fazenda sem ser dono de ninguém. Aprendeu que a diferença entre os dois é maior do que parece e mais importante do que qualquer outra lição que o campo pode dar. E Luzia. Luzia está aqui, enquanto escrevo isso. Está no quintal, cuidando das plantas que ela plantou no primeiro ano e que cresceram tanto que agora fazem sombra sobre a varanda da tarde. Ela ainda tem o olhar direto que me desconfortou na primeira vez que o vi. Ainda carrega a firmeza que a fez se colocar na frente de um chicote, num terreiro cheio de olhos, esperando que ela fosse punida por isso. Mas há uma leveza nela que foi chegando devagar ao longo dos anos. Uma espécie de alegria quieta que não é ingênua.
Ela sabe demais para ser ingênua, mas que existe mesmo assim, do lado da consciência das coisas difíceis do mundo, não apesar delas. Às vezes, quando estou no escritório e ela passa pela janela, eu paro o que estou fazendo e fico olhando por um momento. Não porque seja extraordinário, é ordinário, é cotidiano, é o dia a dia de uma vida construída juntos. Mas precisamente por isso. Porque o ordinário que se escolheu, com os olhos abertos para o que custou e para o que vale, é um bem raro nesse mundo. Pensei muito em escrever essa história. Duvidei muitas vezes se ela devia ser escrita, se eu tinha o direito de colocá-la em palavras, dado o lugar de onde ela começa. Mas cheguei à conclusão de que o silêncio seria outra forma de esconder, e que Luzia, de todas as pessoas que conheço, me ensinou que ficar em silêncio quando se pode falar é uma escolha grave. Então, escrevo. Não para me absolver. Já sei que algumas coisas não se absolvem, apenas se carregam com mais ou menos consciência. Escrevo porque talvez haja alguém que leia e reconheça algo de si nesse homem que eu era, que acreditava ser justo enquanto participava de injustiças, que se julgava diferente enquanto assinava os mesmos papéis que todos, que precisou de uma mulher mais corajosa do que ele para ver o que estava na frente dos seus olhos o tempo todo. Se esse alguém existir, quero que saiba, é possível mudar. Não de uma hora para outra, não sem custo, não sem as resistências que toda mudança real traz. Mas é possível. E o primeiro passo não é nenhum gesto grandioso. É apenas ouvir, quando você tem o poder de não ouvir. É apenas ir ver o telhado com os próprios olhos, quando seria mais fácil punir quem trabalha embaixo dele. É apenas tratar alguém como pessoa, quando o mundo ao redor te deu todos os instrumentos para não fazer isso. Começa ali, e de ali, se você tiver coragem de continuar, vai longe. A fazenda ainda está de pé, o canavial ainda balança no vento das tardes de março. E o silêncio que a percorre agora é o silêncio de uma vida que, com muito custo e muita demora, encontrou o seu rumo. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança.